Você abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18, versículo do 1 ao 4, nós estaremos lendo, amém? Glória a Deus, aleluia. Você já encontrou 1 Samuel 18? Amém? Quem não encontrou, fala misericórdia. Tem uns misericórdia ainda. Amém? Todos encontraram? 1 Samuel 18 diz assim: depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu centurião. Amém? Coloque a sua mão no seu coração e fala assim: Senhor Jesus, eu quero ouvir a tua palavra nesta noite. Abra os meus ouvidos espirituais. Repreendemos toda distração, todo atrapalho, toda preocupação. Mas neste momento, ficamos atentos àquilo que o Senhor estará ministrando em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, cada dia nós estamos sendo ministrados de uma forma diferente pelo Senhor. E eu tenho certeza que você já tem aprendido muito estando aqui todos esses dias. Tenho certeza que você já não é mais o mesmo que você era no dia 1º de janeiro. Muitas coisas o Senhor já te orientou, muitas coisas o Senhor já acrescentou em sua vida. E eu tenho certeza que hoje Ele continuará ministrando. Hoje nós vamos estar ministrando sobre um assunto que é o assunto da vez. É o assunto top lá no Twitter, né? Que é algo que todos passam, todos vivenciam. Hoje o tema da nossa pregação é superando o isolamento e alcançando profundidade nos relacionamentos. Irmãos, nós temos vivido uma época de relacionamentos virtuais. A pessoa normalmente tem não sei quantos seguidores no Instagram, mas quando aquela pessoa precisa, quando aquela pessoa se sente amargurada, se sente triste, ela se encontra sozinha. Nós somos agora e vivemos agora a época da comunicação de uma forma que nunca existiu antes. Não sei vocês, mas minha mãe me conta que há um tempo atrás o telefone era como se fosse bem, que era até declarado no imposto de renda. Vocês sabiam isso? Era tão caro ter um telefone em casa que você declarava como bem. Eu não lembro disso, minha mãe que sempre me contou, né? E eu lembro, a mãe contou, que quando a gente ia para a praia, não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas eu lembro direitinho na minha cabeça, que tinha um orelhão para a praia toda. E fazia aquela fila enorme no orelhão. Você passava 1h, 1h30 na fila do orelhão para poder avisar o pai que estava tudo bem. E quando a gente chegava no orelhão, era interurbano. Você colocava as fichas, era muito engraçado, elas faziam tum, 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 tum. Daí caiu a ficha, mas era assim. E eu lembro que não era nem tempo de cartão ainda, mas eu era muito pequenininha. Não, pior. Não, eu era muito pequenininha, quase nem lembro, né? E eu não lembro, a mãe conta, né? Que caía tão rápido as fichas que você nem tinha muito tempo de falar. Então, às vezes você estava falando assim: oi, cheguei bem, tá tudo bem, caia. Já era. Aí ficava no vácuo.
E não tinha o que fazer, porque era o meio de comunicação. Ou isso, ou a carta. Mas você chegar na praia, mandar uma carta para avisar que você chegou, você já tinha voltado embora e a carta ia chegar depois. Terrível era quando chegava um telegrama. Chegou o telegrama, era notícia ruim. Porque notícia ruim tinha que chegar rápido. Então, chegava telegrama, era desesperador, não sei vocês. Mas lá em casa era assim. Era o nosso meio de comunicação. A gente só ficava feliz no nosso aniversário, porque a mãe e o pai mandavam telegrama todo aniversário para nós. E a gente ficava super feliz. Mas também era telegrama com, no máximo, 20 letras. Porque se passasse de 20 letras, ficava muito caro. E assim era a comunicação há uns tempos atrás. Porém, ao chegar em casa, nós éramos obrigados a conversar um com o outro. Não era todo mundo que tinha celular. Lembro quando eu namorava o pastor, não é que faz tanto tempo, mas o celular ainda não era tão comum, né? Eu lembro que quando a gente namorava, o pastor ainda morava nos Estados Unidos, eu morava aqui. Então, a gente tinha que esperar meia-noite para poder se ligar para pagar um pulso. Só que meu irmão também namorava. Então, era uma briga, porque eu queria falar com o pastor, o meu irmão queria falar com a namorada. Mas eu falava, não é justo, o meu namorado está longe, a sua namorada não está. Mas quem paga o telefone é o pai e a mãe, então nós temos direitos iguais. E assim, era até estranho, mas até uma briga juntava a família. Hoje, todos nós temos os nossos celulares, todos nós temos os nossos WhatsApps, Instagram, Twitter, o que você quiser ter, Facebook. Todos nós temos muitos meios de comunicação, mas nunca houve o tempo que nós estivéssemos tão desconectados uns dos outros como hoje. É incrível como nós chegamos em casa, cada um pega o seu celular. Hoje nem precisa mais sentar para assistir TV juntos. Um vai para o quarto, assiste Netflix, o outro vai jogar, o outro vai fazer não sei o que no celular, e assim cada um vai para o canto, e nós estamos todos isolados. Esses dias aconteceu algo, ela vai brigar comigo depois, mas eu vou falar rapidinho, o que é? Acredito que ela estava no quarto dela, ela me ligou. Aí eu falei, filha, o que é isso? Ah, mãe. Falei, filha, é só dar uns passinhos. Mas hoje os meios de comunicação estão assim, estão tão práticos, tão fáceis. Só que nós estamos nos desconectando um dos outros. Porém, irmãos, nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. E o nosso Deus é um Deus que ama relacionar conosco. O nosso Deus, quando Ele criou o homem e a mulher no Jardim do Éden, Ele não criou para fazer um brinquedinho. Ele criou alguém para se relacionar. E a Bíblia diz que Deus encontrava com o homem e a mulher todos os dias. Sabe para quê? Para conversar. E você, nós somos todos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Deus te fez para relacionar. Deus te fez para viver em companhias. Deus não te fez para viver sozinho. E nós vemos então aqui nessa história que nós lemos um exemplo de uma amizade. Um exemplo de um relacionamento lindo que surgiu, como até mesmo para mostrar como deveria ser. Nós vemos aqui uma das amizades mais lindas que tem descrita na Bíblia, que é a amizade de Jonatas e Davi. Esse trecho aqui relata logo após Davi ter vencido Golias. Aqui tinha acabado de acontecer. E a palavra de Deus diz que ao ver ali Davi vencer o Golias daquela forma sobrenatural, o rei Saul chama Davi para conversar. E enquanto o rei Saul estava conversando com Davi, Jonatas, seu filho, estava ao lado, olhando. E irmãos, quando nós estudamos a vida de Jonatas, nós vemos que Jonatas não era qualquer um. Jonatas, ele era o primeiro da linhagem real. Assim que Saul morresse, quem iria assumir o trono era Jonatas. E Jonatas estava sendo preparado para isso. Jonatas era um guerreiro top. A Bíblia nos conta que teve um episódio que Jonatas e somente o seu escudeiro com ele, eles venceram toda uma ala do exército dos filisteus.
de tão corajoso e tão guerreiro que ele era. Então, Jonatas era um rapaz muito especial. E a palavra de Deus diz que quando Jonatas viu Davi, ele encontrou em Davi alguém também especial. E Jonatas falou: eu preciso me tornar amigo de Davi. Só que a palavra também nos conta, irmãos, que quando Jonatas viu Davi ganhando do gigante Golias, Deus falou ao coração de Jonatas que Davi seria o próximo rei de Israel. Pensa, você está sendo preparado para assumir o reino. E de repente Deus fala assim: não, vai vir um plebeu lá. É plebeu que fala? Plebeu, obrigada. Um plebeu, percebi que não estava bonito, né? Aparece um plebeu de nada. Agora eu falei bonito. Um plebeu de nada e vai assumir o trono no seu lugar. De repente, se fosse você, se fosse eu, a gente ia ter raiva de Davi. Peraí, Davi, quem você pensa que é? Você está chegando aqui agora, já quer sentar na janelinha, já quer mandar, já quer... Não, Davi, se enxerga. O trono é meu. Ou então ia querer perseguir Davi e matar Davi. Mas a palavra de Deus diz que Jonatas era um homem tão íntegro e tão leal ao Senhor, que ele transferiu essa lealdade a Davi. E a palavra de Deus diz que ele não invejou Davi, ele não sentiu raiva de Davi, mas ele se tornou o melhor amigo de Davi. Deus nos faz para ser igual Jonatas e Davi. Nós precisamos, irmãos, ter amizades verdadeiras e relacionamentos verdadeiros. Saiba que um amigo verdadeiro, um casamento abençoado, uma família abençoada, saiba que uma igreja em união são presentes de Deus. E existem bênçãos e existem vitórias que não chegarão na sua vida se você estiver sozinho. Você precisará de alguém. Sabia que Jonatas, ele se tornou tão real a Davi, que, ao contrário de Jonatas, seu pai Saul, ao perceber que Davi seria o próximo rei, ele sim sentiu raiva, ele sim sentiu rancor, ele sentiu inveja de Davi e ele partiu para matar Davi. A pessoa que protegeu Davi foi Jonatas, o seu amigo. Muitas vezes Deus levanta pessoas ao nosso lado para nos proteger, para nos fortalecer, para nos encorajar. E nós precisamos estar atentos que Deus quer, sim, que você tenha alguém com você. A Bíblia, em muitos textos, nos relata isso. Por exemplo, Provérbios 27:10 diz assim: melhor é o amigo próximo do que o irmão distante. Provérbios 18:24 diz: existe amigos mais chegados que irmãos. Eclesiastes 4:9 diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Deus é um Deus que nos fez para termos amigos. Deus é um Deus que nos fez para termos casamento felizes. Se você ainda não é casado e que você quer assumir a bênção, Gênesis 2:18 diz: então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma ajudadora que o auxilie e lhe corresponda. Nossa, só 2 assumiram? Cadê o Rony? Você assumiu, Rony? Vou ler de novo para você tomar posse. Então o Senhor declarou ao Rony e aos solteiros da igreja do Evangelho Quadrangular de Iguatemi: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora que o auxilie e lhe corresponda. Amém, solteiros? Ou eu vou ter que falar o nome de vocês também? Não, né? Irmão, se eu contasse o que tem acontecido com o Rony, mas não posso não, que não está na palavra. Amém? Então Deus nos criou para vivermos em comunhão.
para vivermos em união. E a palavra de Deus nos mostra que há vitórias. Deus este ano vai nos surpreender com vitórias. Deus este ano vai fazer algo sobrenatural na nossa vida, porque não é aquilo que você pensa, vai superar o que você pode imaginar. Mas para isso você não poderá estar sozinho. Deus quer que você tenha alguém com você, para guerrear com você, para te fortalecer e para comemorar com você a vitória. Por outro lado, irmãos, o nosso inimigo sabe muito disso. O nosso inimigo sabe a importância da união. O nosso inimigo sabe a importância de uma união numa amizade. O nosso inimigo sabe o poder que é um casal unido. Você sabia que um casal unido pode transformar uma cidade em um país? O inimigo sabe. Você sabia que a família unida tem poder de transformar toda a sociedade? O inimigo sabe. Você sabia que a nossa igreja unida pode transformar toda a nossa cidade, inclusive aquelas pessoas que você acha impossível? O inimigo sabe. Por isso ele se levanta tanto contra as amizades, contra os casamentos, contra a família e contra a igreja. Ele se levanta com picuinhas, ele se levanta com desentendimentos, ele se levanta com fofocas, ele se levanta com discórdias. Irmãos, e algo que é muito sério que eu vou falar, ele se levanta até mesmo com orientações. Eu tenho um exemplo na minha vida. Deus me deu de presente uma avó linda, maravilhosa, chamada Dona Augusta. Dona Augusta foi uma guerreira na vida dela. Hoje ela está com o Senhor. Mas Dona Augusta ficou viúva com seus 5 filhos pequenos. Inclusive a menorzinha era neném de colo. E uma mulher viúva saiu de Itacambira, interior de Minas Gerais. Veio para São Paulo com 5 filhos para educar os filhos. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje os 5 filhos são bem-sucedidos. Os 5 filhos têm as suas famílias edificadas. Nenhum dos filhos se perdeu, nenhum dos netos se perdeu. Todos são abençoados. E Dona Augusta nos ensinava muitas coisas. E eu me lembro, irmãos, que minhas férias era ir para a casa da avó. Eu amava ir ficar com a minha avó. Primeiro que a avó mineira. Então eu chegava lá. Sempre tinha biscoito de polvilho. Eu amo biscoito de polvilho. Outra coisa que sempre tinha era a banana, que eu amo também. Né? E a avó sempre preparava isso para mim. E tinham 2 coisas que a avó fazia todas as férias. Uma delas, 2 coisas que ela me ensinava. Uma delas, eu até peço perdão a Deus, porque eu acho que ela morreu frustrada. Mas a outra eu aprendi. A que ela morreu frustrada foi crochê. Irmãos, todos os anos ela queria me ensinar a fazer toalha de crochê. Eu nunca saí do meinho. Aí eu falava, vó, eu vou para casa, eu vou terminar. Nunca terminei. Aí no outro ano começava, de novo começava. Tadinha, faleceu e eu não fiz uma toalhinha sequer de crochê. Mas a segunda coisa que a vó Augusta me ensinou. E ela falava assim, filha, mineiro, tem mineiro aqui? Amo os mineiros, viu? Sou meia mineira, né? A avó falava assim, mineiro é desconfiado. E olha o que a avó vai te ensinar, filha. Nunca esqueça disso, que a vovó sabe o que está te falando. Inclusive, eu lembrei de uma outra coisa que ela falava. Não sei porque eu lembrei disso. Quando a minha outra avó faleceu, a avó Augusta foi com a gente para nos consolar. E eu lembro até hoje a frase que ela me falou para me consolar. Eu chorei muito pior depois. Ela falou assim, filha, quem tem 2 tem uma, mas quem tem uma agora não tem nenhuma. Eu olhei e falei, pronto, a vó Augusta vai morrer. Ai, disparei chorar. Essa era a vó Augusta, demais. Mas ela, voltando ao meu ensinamento. Nossa, não sei porque eu lembrei disso. Tem nada a ver com o assunto. Volta. Ela, voltando ao ensinamento da avó Augusta, ela me ensinou a seguinte frase. Filha, nunca confie em ninguém.
Porque sempre a pessoa vai te trair pela costa. E, irmãos, isso parecia um ensinamento lindo. O ensinamento correto, ela com uma mulher tão íntegra e tão vitoriosa que foi, ela fazia questão de nos ensinar isso. Mas mal sabia que a avó Augusta estava endurecendo meu coração. E estava me ensinando a não ser de acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é muito séria quanto a isso. Provérbios 18:1 diz assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Eu poderia falar na linguagem de hoje para vocês, mas eu vou ser muito educada. A não ser que vocês peçam que eu fale. Obrigada, estava louca para falar. Parafraseando na linguagem de hoje. Quem se isola é um egoísta e é um burro. É isso que a palavra de Deus diz. E muitas vezes, irmãos, por vivermos decepções, muitas vezes até pelos meios de comunicações facilitados, hoje nós estamos vivendo isolados. Mas o Senhor nessa noite, Ele vai te curar de tudo aquilo que fez você se isolar. De repente alguém te traiu. De repente alguém falou mal de você, de repente alguém te enganou, e isso foi trazendo o que? Marcas no seu coração e foi fazendo você se isolar, e você se achando que estava tomando a melhor atitude para te proteger. Eu quero te dizer nessa noite, não é porque uma pessoa te magoou, não é porque duas talvez pode ter te magoado que você vai se isolar de todas as outras que Deus tem levantado para te abençoar. Muitos mais são aqueles que Deus levanta para nos ajudar e abençoar do que aqueles que nos atrapalham. Não permita que a mágoa com uma pessoa, não permita que a decepção com outra pessoa te faça isolar e agir, desculpe o jeito que eu vou falar, até de forma burra. Deus tem coisas grandes para você. E para isso você precisa ter alguém como seu intercessor. Para isso você precisa ter alguém que vai te apoiar. Irmãos, não são todos os dias que nós acordamos lindos, maravilhosos e sorridentes. A não ser o pastor, que ele acorda lindo, maravilhoso todos os dias. Perdi a pregação. Brincadeira, né? Não são todos os dias. E nesses dias que nós não estamos tão bem, nós precisamos de alguém para falar a palavra de Deus para nós. E como nós vamos saber que esses amigos são verdadeiros? Os amigos verdadeiros são aqueles que te levam para perto de Deus. Porém, irmãos, o inimigo, ele vai querer intentar contra você. Mas nessa noite eu vou te ensinar algo especial. Eu vou te ensinar as pessoas que você se afasta e as pessoas que você se aproxima. Você quer aprender isso? Preciso de 4 pessoas para me ajudar. Nossa, obrigada. Não briguem. Estou até impressionada. Oh, são lindos demais. Pode vir, Su. Falta um. Não, pode vir você, linda. Gente, não são lindos? Espera a Sueli chegar. Isso. Não são lindos? Vamos aplaudir Jesus por eles. Segura assim, tá bom? Segura assim. Filho, é só representação, tá bom? Segura assim. Isso. Existem 4 tipos de pessoas que nós nos encontramos. Não, é para esconder. Era surpresa. Existem 4 pessoas que nos rodeiam, que nós podemos nos encontrar. E nós precisamos estar atentos, porque às vezes nós estamos caindo em ciladas do inimigo. E nessa noite Deus vai te orientar para você não cair na cilada do inimigo. E você realmente ser rodeado de pessoas que vão comemorar e te ajudar a alcançar a vitória. O primeiro tipo de pessoas que nós podemos encontrar nas nossas vidas não é o que este garoto é, porque ele é lindo, maravilhoso, filho obediente, menino de Deus, mas não
procura namorada. É meu filho, tá, gente? O primeiro tipo de pessoas que nós podemos encontrar são os tóxicos. O que é uma pessoa tóxica? É aquela que chega até nós como se fosse um amigo, porém começa a nos diminuir, nos enfraquecer e nos menosprezar. São aquelas que nos influenciam ao pecado, que nos levam para longe de Deus, são invejosas e críticas. Muitas vezes chegam como se fosse uma orientação. Ai, você é tão maravilhosa, mas eu queria te falar, esse seu cabelo não combinou nada com você. Aí você já fica. Irmãos, esses dias tem uma pessoa que é muito próxima a nossa. Esses dias não, foi no começo do ano passado. Essa pessoa foi fazer um estudo de inglês. E o professor era uma pessoa tóxica. Acredita que o professor chegou para essa pessoa e falou assim: olha, você não vai aprender, por favor, não venha mais às aulas? Eu queria esganar. E muitas vezes nós estamos deixando essas pessoas chegarem até nós. E nós estamos acreditando no que elas estão falando para nós. E nós deixamos de ver o valor que nós temos. Nós deixamos de ver o quanto somos especiais por causa dessas pessoas tóxicas. Nós precisamos fugir das pessoas tóxicas. Ai, pastora, tem isso na Bíblia? Tem. Quer ver o que fala? 1 Coríntios 15, 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Parafraseando na linguagem de hoje, as pessoas tóxicas te estragam. Pastora, mas eu vou ser usada para... Ore por ela, mas não seja usada para ficar perto dela. Seja usada para orar à distância, jejua, clame, mas não fique perto. O segundo tipo de pessoas que nós temos são os camaradas. O que são os camaradas? São aqueles que não são ao seu favor. Eles também não estão nem aí para o seu objetivo. Porém, vocês lutam contra alguma coisa semelhante e por isso vocês se encontram juntos. Confesso que eu pedi tanto a Deus revelação com relação a isso. E a única revelação que Ele me deu foi o futebol. Agora vocês vão entender o porquê da minha roupa. Nós temos 4 times grandes em São Paulo. Quer dizer, um grande e outros 3 que pensam que são. O maior, melhor, é o Palmeiras. Obrigada. Aí nós temos um timequinho que se acha alguma coisa chamado Corinthians. Aí nós temos um que nem comemorou título nenhum no Instagram e acha que é alguma coisa, que é o... Obrigada. E daí nós temos um que vive no passado achando que é alguma coisa, mas não faz cócegas, que é o... Gente, vocês sabem tudo de futebol. É brincadeira, tá, gente? Com todo respeito. A não ser a parte que o Palmeiras é o melhor, o maior, o mais tudo, tá? Esses 4 times, eles são inimigos entre si. Junta a torcida para você ver. Se eu continuar falando aqui, é capaz de alguém levantar e vir me bater. Porque é realmente uma rivalidade muito grande. Mas existe algum momento que as torcidas se tornam camaradas. Sabe quando? Palmeiras jogando contra Corinthians. O que acontece com a torcida do Santos e do São Paulo? Todos torcem para o... É porque eles gostam do Palmeiras? Não. É porque eles são palmeirenses? Não. É porque, na verdade, ninguém suporta o Corinthians. É mentira, São Paulinos, o que eu estou falando? É mentira, santistas, o que eu estou falando? Não é verdade, palmeirense, que nós somos os melhores? Obrigada. Corintianos não falam. Quando acaba o jogo, o que acontece? Continua todo mundo torcendo para o Palmeiras? Não,
acabou. Acabou o jogo, você é o pior, nós não te suportamos e vamos ganhar de você. Isso são os camaradas. Eles não estão nem aí para você, eles não torcem por você, mas existe algo que você luta contra, que combina com eles, eles entram para lutar contra com você. Esses são os camaradas. E muitas vezes nós achamos que por estarem lutando, no exemplo que eu tenho, por achar que hoje está torcendo para o Palmeiras, se tornou palmeirense. Não se tornou. Foi só aquele momento. E às vezes nós achamos que os camaradas são enviados para nos ajudar. Não, eles só estão com você naquele momento. Acabou aquele episódio, não conte mais com eles. Tá dando para entender? Amém? O terceiro tipo de pessoas que nós encontramos são os parceiros. Quem são os parceiros? São aqueles que também não te amam, não estão muito a seu favor. Porém, vocês têm um objetivo em comum. E por isso vocês estão juntos. Por exemplo, tem uma ONG aqui na cidade que ajuda cachorrinhos. E nós vemos que quando tem aquele momento de adotar cachorrinhos, muitas pessoas se juntam para ajudar na adoção dos cachorrinhos. Acabou aquele momento, cada um vai para sua casa e nem se fala mais. Uma equipe de trabalho, você tem uma meta da sua equipe, todos se juntam para cumprir aquela meta. Você mudou de setor? Problema teu, acabou. E muitas vezes, irmãos, nós estamos achando que esses parceiros, por estarem do nosso lado, nos ajudando a assumir, a alcançar um objetivo, eles são nossos amigos verdadeiros. E nós confiamos, confidenciamos, contamos nossos sonhos para eles. Porém, eles não são os nossos amigos. Quantas vezes nós nos enganamos? E aí, quando vem uma apunhalada nas costas, a gente fala, ué, mas fulano era tão parceiro. A gente alcançou tantas metas juntos. Ele era só parceiro, não era um amigo. Mas o quarto tipo de pessoas que nós encontramos, que são as pessoas que Deus colocará em nosso meio neste ano. São as pessoas que vão nos rodear este ano, são as pessoas que Deus colocará na sua e na minha vida. São os amigos verdadeiros. Eles amam você e estão com você independente das circunstâncias. O seu sonho se torna o sonho deles. A sua luta se torna a luta deles. No dia que você está bem, alegre, eles sorriem com você. Mas no dia que você está triste, chorando, eles choram com você. Tem uma notícia muito séria que eu vou falar. Infelizmente não são muitos. Mas o que encontramos são mais do que joias raras. Deus colocará uma joia rara em cada um de nós. Deus colocará uma joia rara em nossas vidas. E nós vemos que em Provérbios 17 diz assim: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Deus colocará pessoas na sua vida que se tornarão como irmãos. Mas eu queria falar só, dar atenção em algo especial. Muitas vezes, irmãos, nós estamos deixando os nossos relacionamentos virarem tóxicos. E você vai colocar no seu projeto de vida que isso vai acabar na sua vida. Quantos casamentos não são mais amigos verdadeiros e são briguentos verdadeiros? Quantos maridos não têm mais palavra de elogio e ânimo para sua esposa? Quantas esposas não têm mais palavra de ânimo e honra ao seu marido? Isso não pode continuar. Isso tem sido o laço do inimigo contra a sua família. Não aceite isso continuar mais este ano, porque vocês têm deixado de viver bênçãos maravilhosas por conta disso. Coloque no seu projeto de vida que todo relacionamento tóxico na sua família será transformado em amizade verdadeira. Muitas vezes nós nos tornamos camaradas em casa. Todos nós trabalhamos contra o problema financeiro. Todo mundo trabalha para pagar as contas. Tanto camaradas quanto parceiros. Nós vivemos para trabalhar, pagar a conta e não passar fome. Mas nós não estamos juntos.
nós não estamos vivendo e fortalecendo um ao outro. Quando acaba aquele momento de pagar as contas, nem se falam mais. Cada um vai para o seu canto. Que você possa colocar no seu projeto de vida que a sua família será uma família de amigos verdadeiros. Que você possa colocar no seu projeto de vida que a nossa igreja já é uma igreja de amigos verdadeiros. E sabe como isso vai acontecer? Não é você esperando o outro se tornar, é você ser um amigo verdadeiro. O Senhor te chama aqui nessa noite porque alguém precisa de você. Nenhum Davi é Davi sem um Jonatas. Todos nós precisamos de um Jonatas na nossa vida. E o Senhor nessa noite levanta Jonatas em nosso meio. Que vão fortalecer, vão encorajar, vão animar. Vão ser apoio e suporte uns para os outros. Se coloque em pé neste momento. E antes de nós orarmos, eu só gostaria de contar. Muito obrigada. Vamos aplaudir Jesus pela vida deles. E antes de nós orarmos, eu só gostaria de contar um episódio meu. Falei para vocês da Dona Augusta. Irmãos, esse foi um bloqueio meu em toda a minha vida. Por mais que eu sou brincalhona, por mais que eu falo com todo mundo, eu nunca consegui ter amigos. Porque eu sempre lembrava o que Dona Augusta me falava. Não confie em ninguém. Às vezes eu começava a pegar amizade, eu arrumava uma discussão e não tinha mais amizade. Porque eu tinha medo. E isso foi seguindo a minha vida toda. Há 4 anos atrás, eu passei por uma situação muito difícil na minha vida. Uma das piores situações que eu poderia imaginar passar. Foi uma situação de injustiça muito grande, muito grande. E eu não entendi o porquê eu estava passando por aquilo. Muitas vezes eu até brinco com Deus. Eu falo, Deus, não é porque eu gosto de verde que eu sou o Hulk. Mas o Senhor me confunde. E esse momento foi um dos momentos que eu falei, Deus, o Senhor está me achando com cara de Hulk. Não é possível, porque está pesado demais. E eu lembro que um certo dia o pastor chegou para mim, depois de fazer o devocional dele, e ele falou assim, amor, eu acho que nós temos que contar para algumas pessoas para pedir oração. Na hora eu falei assim, você está fazendo isso porque você não pensa em mim. Eu briguei com ele. Falei, você está querendo me expor. Você não está entendendo porque quem está passando sou eu. Por isso você está pensando assim. E fiquei muito brava com ele. Mas também fui orar e comecei a falar, Deus, me dê estratégia, eu preciso vencer. Não dá mais. E a cada dia a situação ia piorando. Até que um dia, Deus me mostrou esse versículo. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Aí eu cheguei até ele e pedi perdão pelo que eu tinha falado. E eu falei, tá bom, Deus vai nos revelar as pessoas que nós vamos contar. E nós começamos a contar para algumas pessoas que se levantaram em intercessão conosco. E o que eu quero contar foi exatamente um dia nesse episódio. Desculpa, que mexe comigo ainda. Teve um dia que chegou na pior notícia que eu podia receber. E aquela notícia veio de forma muito drástica. E eu não entendi. E eu falei, Deus, como assim? Deus, o Senhor podia dar um fim nisso de alguma forma. Não aguento mais ver minha família sofrendo. E eu não estou suportando mais. Eu passei do meu limite, Deus. E eu estava com o meu carro, eu parei o carro no meio da rua. Quando eu recebi a notícia, eu falei, Deus, eu não estou suportando mais. O Senhor podia dar um fim em tudo nisso. E quando eu estava falando assim, chegou uma mensagem no meu WhatsApp. Quando eu fui olhar, era uma mensagem de áudio. Falei, não, áudio não, meu Deus. Não sei vocês, quando eu recebo áudio, me dá até um negocinho. Hoje uma irmã até pediu perdão. Não, pode continuar mandando que eu ouço. Mas tem uns que vêm de 20 minutos, né, irmãos? Fala, misericórdia, né? E chegou um áudio. Quando eu coloquei aquele áudio para ouvir, era uma irmã da nossa igreja, orando por mim. Ela nem sabia o que eu estava passando. Mas ela orava assim, eu não esqueço. Senhor, eu te louvo pela vida da nossa pastora.
Eu te louvo porque no momento de enfermidade, ela orou e eu fui curada. Eu te louvo porque a minha família estava despedaçada e através da vida dela, nossa família está na igreja. Senhor, eu não sei o que se passa com ela hoje, mas eu quero que ela saiba que ela tem muito valor nas nossas vidas. Irmãos, aquela oração mudou a minha vida. Não importa o quantos anos você tem, não importa o seu cargo na igreja, não importa o seu nível social, você precisa ter pessoas ao seu lado. Você precisa ter intercessores. Você precisa ter amigos verdadeiros. Mas para isso, você precisa deixar o isolamento. Então, neste momento, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E eu gostaria de orar agora por pessoas que se sentem travadas neste assunto. Você não consegue ter amigos porque você não consegue mais confiar. De repente, alguma situação que você passou da sua vida, de repente, algum ensinamento de família, de repente, alguma frustração e você falou assim, é melhor eu ficar isolado, é melhor eu me isolar. É uma mentira do diabo. Esse isolamento, essa decisão de ficar sozinho vai ser quebrada nessa noite. Se há ressentimento, se há mágoas, o Senhor Jesus vai ministrar cura, assim como Ele ministrou na minha vida. Se há alguma coisa que te prende e não te deixa confiar, o Espírito Santo vai agir agora. Se você se enquadra nessa situação, coloque a sua mão no seu coração. E através da imposição das suas mãos, o Espírito Santo vai começar a agir. Pai, nós te louvamos porque nós podemos estar na tua casa nessa noite. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem para nós este ano a superação. Mas o Senhor não tem apenas superação de bens materiais. O Senhor não tem apenas superação na nossa vida espiritual. Mas o Senhor tem também superação nos nossos amigos e relacionamentos. Pai, nós repreendemos, Senhor, toda mágoa. Nós clamamos, Senhor, por cura neste momento. Onde, Senhor, há mágoa, onde há ressentimento, Senhor, que o teu bálsamo venha fluir agora e que haja cura neste momento. Pai, tu és o Deus que cura o nosso interior. Venha de encontro a esta vida. Venha de encontro ao teu filho, à tua filha. Oh, Pai amado, aquele que decidiu se isolar como uma proteção. Essa proteção tem sido uma armadura de Satanás. E eu declaro quebrada agora em nome de Jesus. Pai amado, toda armadura, todo, Senhor, ó Pai, parede de isolamento, nós quebramos agora em nome de Jesus. Pai, nós clamamos pelo teu agir. Agora pegue o seu projeto de vida na sua mão. Senhor, nós já apresentamos a Ti o nosso projeto de vida. E eu declaro, Senhor, que este ano será ano de amizades verdadeiras. Pai amado, que nós sejamos amigos verdadeiros para aqueles que o Senhor tem colocado ao nosso redor. Senhor, levante vidas como nossos intercessores. Levante vidas, Senhor, como aqueles que nos apoiem. Oh, Pai amado, levante vidas, Senhor, que chorem quando choramos e sorriem quando sorrimos. Oh, Pai amado, declaramos que este ano será um ano de superação na nossa vida pessoal. Mas este ano será também um ano de superação no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento familiar. Eu declaro que cada família da nossa igreja alcançará um nível muito mais alto do que tem vivido. Pai, também declaro que este ano será um ano de união em nossa igreja. Nós seremos canais de união. E eu creio, Senhor, que como igreja alcançaremos o impossível, porque estaremos debaixo da tua bênção. Declare assim: Senhor Jesus, eu consagro a Ti
o meu projeto de vida. Realize cada um deles, Pai. Mas que não seja apenas o meu querer, mas o teu querer realizado em minha vida. Obrigada, Senhor Jesus, porque além de todos os amigos que o Senhor nos dará, nós podemos contar contigo, o nosso melhor amigo. Aleluia, glória a Deus, aleluia.